de 6,90. Leite condensado Italac 5,19. Batata 1,77 o quilo. Contra filé sem osso 97 o quilo. Amstel 2,79. Beba com moderação. Sabão brilhante 2 quilos e 220,90. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. All New Triton, a agromonstra. Pontualmente, 1h, imagens da Estação Saudade em Ponta Grossa, local que está sediando um dos maiores encontros de motociclismo e rock do sul do Brasil neste fim de semana. É o Festival Rota 01, com uma programação intensa e de graça bem no centro da cidade. Viviane Malman tem as informações pra gente. Oi, Vivi. Nossa programação musical com muito, mas muito rock and roll pra gente poder celebrar. Oi, Robertson. Boa tarde a você e a todos. Um feliz sábado de sol, fim de semana maravilhoso para poder curtir evento ao ar livre, assim, evento de graça, né? Estamos aqui no coração de Ponta Grossa, os portões acabaram de abrir e quem está chegando, porque a gente está falando com motoclubes de várias cidades paranaenses, quem está chegando, horário de almoço, está chegando primeira parada, praça de alimentação para poder comer, fazer um lanche e aí curtir o festival. Para vocês se ambientarem, o que é esse festival Rota 01? Em 1923, 2 pontagrossenses saíram aqui de Ponta Grossa e foram fazer mototurismo. Eles foram aqui da cidade para Antonina, um trecho aí de 200 quilômetros aproximadamente. Naquela época, mais de 100 anos, isso era muita novidade, tudo era muito diferente. E aí eles foram fazer mototurismo, ficou conhecido como o primeiro passeio de mototurismo da América do Sul. Para poder jogar luz nesse evento, celebrar e fomentar esse tipo de atividade, o neto de um deles resolveu organizar esse festival. Começou no ano passado aqui em Ponta Grossa. O ano passado choveu pra caramba e esse ano, quando eles decidiram manter o evento, veio um fim de semana lindo. Então é hoje, tá? Até 11 horas da noite, entra de graça. Daqui a pouquinho começam as bandas. A cada 2 horas uma banda se apresenta. E já que estamos falando em mototurismo, amanhã, que é domingo, 9 horas da manhã, eles vão fazer um passeio lá no Parque Estadual de Vila Velha, que é pago, e depois voltam aqui para a Estação Saudade, onde vai ter encontro de bateristas, 50 bateristas tocando ao mesmo tempo e depois bandas curtindo, tocando, porque amanhã é dia do rock, então amanhã o evento continua também de graça até 10 horas da noite. Todo mundo convidado, o espaço é muito grande, então a galera tá esparramada nesse horário, ou comendo ou se abrigando do sol, Robertson. Obrigado, Viviane, pelas informações. A Viviane falou dos moradores de Ponta Grossa que em 1923 fizeram essa rota. Foi a primeira rota, o primeiro mototurismo registrado no Brasil em 1923, através dos irmãos Ricardo Wagner e Afonso Lang. E o legado está aí até hoje, grande evento que acontece na cidade de Ponta Grossa. Ainda em tempo, previsão para o fim de semana, para você que quer se programar. Gente, estabilidade total, nada muda nem para amanhã, nem para os próximos dias. Não tem nada passando sobre o estado do Paraná. O que a gente tem é temperatura chegando até 20 graus aí no período da tarde, em boa parte do leste e oeste do Paraná, esquentando um pouco mais lá para o norte, noroeste e oeste do estado. Amanhã, de novo, algumas nuvens nas primeiras horas do dia, sol aparecendo, temperatura na parte da manhã um pouco mais baixa, na casa dos 10 graus, principalmente na região leste, à tarde chegando perto dos 20 graus. Curitiba para os próximos dias, note, 9, 10 graus na parte da manhã, 18, 19 no período da tarde, isso até metade da semana. Londrina, 14 graus na parte da manhã, 23, 25 no período da tarde, esquentando um pouco mais a partir de terça-feira. Cascavel Oeste, 13, 14 na parte da manhã, 23, 24 no período da tarde, dando um panorama para você, fechando por Guarapuava, aí na sua tela também. Estabilidade. Nada muda, algumas nuvens na parte da manhã, sol aparecendo no período da tarde. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem aí o Globo Esporte. Nos vemos logo mais à noite no Boa Noite Paraná. Até lá. Meio-dia Paraná. Oferecimento é fácil, é prático, é Viscardi. Guaporé Pneus, 3 lojas em Londrina. Hospital Unimed, seu hospital, nosso cuidado. Amanhã, o Esporte Espetacular entra no clima da grande final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, entre Chelsea e Paris Saint-Germain.
E ao vivo de Brasília, a final feminina da Liga Internacional de Skate Street. Amanhã, depois de Viver Sertanejo, no Esporte Espetacular. Globo Esporte. Oferecimento Raul Fulgêncio. Invista com segurança. E Balarote. Tudo para construção e acabamentos. Aqui estou mais um dia. Fala, gente. Boa tarde para todo mundo. Tá no ar o nosso Globo Esporte nesse sabadão. E hoje no programa a gente vai falar dela, da Fórmula 1, que a partir do ano que vem, a principal categoria do automobilismo mundial vai estar de volta à Mamãe Globo. Vamos explicar direitinho para você como é que vão funcionar as transmissões. O Globo Esporte também já vai entrar no clima de forma antecipada do Dia Mundial do Rock. A gente conversou com uma banda formada por um paralista, um torcedor do Coxa e um atleticano que não param de trocar provocações o tempo todo. O papo tá super especial, mas a gente abre o GE de hoje falando do Atlético, que a partir de agora começa a contar com uma legião de estrangeiros. Para atualizar as notícias do Atlético, foi preciso dar plantões no aeroporto Afonso Pena nos últimos tempos. Sempre tinha algum reforço chegando por lá. E esses novos reforços são para que a gente consiga colocar características diferentes das que a gente não tinha dentro do grupo, tentar buscar um equilíbrio dessas características. Os novatos foram sendo apresentados e regularizados junto à CBF para poder jogar. O primeiro deles foi o colombiano Kevin Viveiros. O atacante é a contratação mais cara da história do clube, mais de 27 milhões de reais. Outros colombianos recém-chegados, o atacante Mendoza e o zagueiro Aguirre, também tiveram os nomes inscritos no boletim informativo diário. Dos novos, só o argentino Benavides ainda não teve o nome inscrito no BID. O lateral direito está fora por enquanto. De resto, a equipe está prontinha para receber a contribuição dos gringos. E El Paranaense, que habla, esse time que volta a ter uma participação maior de jogadores estrangeiros, começa a ganhar forma a partir de hoje. O jogo contra o Goiás, portanto, pode ser uma noite de estreia. Ou de estreias, no plural. Vai depender das decisões do Odair Helman. Aqui no Atlético ninguém vai jogar por carteirada. Ninguém vai entrar por nome ou porque se gastou mais ou se gastou menos. Aqui no Atlético ninguém vai jogar se tem 17 anos ou 35 anos. Nós precisamos de resultado, performance, entrega e espírito. Sem achar que quem vai chegar são os salvadores da pátria, sem achar que os que estavam aqui não conseguem dar resultado, porque estão conseguindo dar uma resposta positiva. Pois é, quando o clube se movimentou no mercado, a situação era mais crítica na tabela de classificação. Agora o time está a 1 ponto do G4. Até por isso, a ideia é utilizar as novas peças de forma gradual. Os novos vão chegar e vão ter que conquistar esse espaço e fazer por merecer esse espaço também, para elevar a continuidade do nível alto. Se o Pedrinho, o Joãozinho ou o Francisquinho conseguir o resultado, o torcedor vai respeitar e é isso que ele quer. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A situação do Atlético não tá ruim não, viu, gente? O time se reabilitou nas últimas rodadas, ó. 6ª colocação pro Furacão, 23 pontos, 1 pontinho apenas de distância do G4. Coritiba lá na frente, 33 pontos, tá disparando na competição o time do Coxa. Operário, 13º colocado com 18 pontos. Tem que ficar atento porque tá só 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Operário que já jogou por essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Vila Nova, fora de casa. Se você pensar que foi um empate sem gols fora de casa, acaba sendo um bom resultado. Mas vocês vão ver nas imagens que o Operário teve um pênalti a seu favor. Mingotti bateu esse pênalti, o House defendeu e aí o Operário tem esse sabor amargo, dá pra gente dizer dessa forma, porque não conseguiu converter esse pênalti, então 0-0, mas pelo menos somou um pontinho aí fora de casa a equipe do Fantasma. Vamos falar do time do momento, vamos falar do Coxa, o líder da Série B do Campeonato Brasileiro,
porque muita gente se pergunta, Daniel Piva já aparecendo ao vivo aqui na nossa tela, muita gente se pergunta, Piva, os motivos, de que forma que o Coritiba construiu uma campanha tão sólida, pelo menos, até esse momento da Série B. Diga pra gente, Piva, se tem indícios desse sucesso até aqui. Boa tarde. Muito boa tarde, André, a você, a todos os amigos ligados no nosso Globo Esporte. Tem indícios sim, o próprio técnico Mozart acabou apontando alguns deles. São esses aqui, André, pelo menos. Sofrer poucos gols, o Coritiba tem a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro até aqui, com 6 gols sofridos em 15 jogos disputados. Ser forte dentro de casa, em 7 jogos disputados aqui no Couto Pereira pela Série B, são 6 vitórias e 1 empate, ou seja, Coritiba está invicto como mandante na competição, é o melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Bola parada, dos 16 gols marcados pelo Coxa na competição, 9 são originados de lances de cobrança de pênalti, cobrança de escanteio, cobrança de falta, mais de 50% de aproveitamento dos gols marcados neste quesito. E o outro cenário, André, competir em qualquer cenário, em qualquer adversidade que o jogo mostra. Um exemplo disso, a partida contra o CRB, em que o Coritiba foi bastante pressionado pelo adversário, mesmo assim saiu vitorioso lá de Maceió. Vamos ouvir o técnico Coxa Branca, o Mozart, discorrendo um pouco mais sobre essa boa fase do Coxa na Série B do Campeonato Brasileiro. Numa competição longa, tem alguns pré-requisitos, na minha opinião, para você sempre brigar na parte de cima, e a parte defensiva é uma delas. O fator casa é determinante, então nós temos que ser muito fortes dentro da nossa casa. Nós temos que ser uma defesa sólida, e quando eu falo defesa, são os 11 jogadores. Nós temos que ser fortes em bola parada, então, e se entregar. O futebol hoje ele é tão equilibrado que nós precisamos todos os jogos nos mobilizar para dar o máximo, como esses jogadores estão fazendo. Como já jogou na rodada, Coritiba tem final de semana de folga. Se reapresenta somente na segunda-feira, pensando no jogo contra o Paysandu no próximo sábado, aqui mesmo no Couto Pereira. André? Valeu, Piva. Obrigado pelas informações. Agora, Fórmula 1. Como eu disse, ano que vem, a principal categoria do automobilismo mundial vai estar de volta à Mamãe Globo. Alguns sons são como música para os ouvidos. Assim como algumas músicas são eternas. Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. As maiores emoções da principal categoria do automobilismo mundial voltam para a tela da Globo em 2026. É a Fórmula 1 de volta para casa. Os brasileiros aprenderam a ter essa admiração, essa relação com o automobilismo na TV Globo. Durante 40 anos, a Globo foi a responsável por levar até os brasileiros essa paixão. Foi a grande responsável por fomentar no brasileiro a paixão pela Fórmula 1. Entre 1972 e 2020, os títulos... As vitórias... Rubens Barrichello do Brasil! Momentos inesquecíveis que ajudaram a contar a história do próprio país. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. A partir do ano que vem, essa história está de volta. A TV Globo vai transmitir ao vivo 15 grandes prêmios por temporada. Os outros 9 serão exibidos em horários alternativos. O Sport TV transmite ao vivo todos os 24 GPs, assim como cada treino, sessão de classificação e corridas sprint. As equipes de reportagem do Esporte da Globo estarão presentes em todas as provas. O conteúdo da Fórmula 1 também será exibido no Globoplay e terá ampla cobertura nos programas esportivos, de entretenimento, nos telejornais e no site ge.globo. Uma Fórmula 1 de cara nova e casa nova. Ou nem tão nova assim. No ano que vem, velhos conhecidos têm um encontro marcado com a emoção. De um mega evento para outro mega evento. É amanhã. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ter a última chance. Finalíssima da Copa do Mundo de Clubes. Frente a frente, PSG e Chelsea. O PSG pode ter vencido tudo que disputou nessa temporada, mas isso não diminui a ambição.
O treinador do time francês, Luiz Henrique, diz que fazer história é o primeiro objetivo deles. E agora começa o próximo capítulo, tentar ganhar mais troféus, e estão ansiosos para jogar a final. Que oscilou, mas o técnico Enzo Maresca diz que são duas equipes que gostam de manter a posse de bola, de pressionar alto. Na opinião dele, vai ser um jogo de muito ataque. Atacar. Os dois times contam com talento brasileiro para essa grande final aqui no estádio de Nova Jersey. Na defesa do PSG, a experiência de um zagueiro de seleção brasileira. E no ataque do Chelsea, a juventude de um goleador recém-contratado que já justificou o alto investimento. Aos 31 anos, Marquinhos está no PSG há 12 temporadas. Depois de uma longa espera, finalmente conquistou a Liga dos Campeões. Saber o quanto é bom ganhar e o quanto é difícil é a lição que eu vou levar dessa temporada. A atenção é redobrada. O Brasil pode não ter mais times na Copa, mas amanhã, independentemente do campeão, vai ter brasileiro no topo do mundo. No próximo bloco, reportagem especial do Dia Mundial do Rock. Olá, você vai ver no Jornal Hoje, Donald Trump anuncia a taxação de 30% para produtos do México e da União Europeia. O Brasil ainda estuda como vai responder à taxa de 50% imposta aos nossos produtos. Os consórcios estão de volta. No começo do ano, foram mais de 12 milhões de adesões. A Rússia lançou mais de 600 drones e mísseis contra a Ucrânia neste sábado. Foi o quarto ataque maciço neste mês. Vamos falar também sobre uma preocupação com os ataques de cães da raça Pitbull. Santa Catarina implementou uma lei essa semana. E tem ainda a exposição da brasileira Beatriz Milhazes em Nova York. Eu te espero no JH. Até lá! Jayco 7, o SUV super híbrido com mais de 1.200 quilômetros de autonomia e a maior potência da categoria. Feito para você ir além. O Moda Jayco. O que sempre foi imprevisível ficou ainda mais difícil de adivinhar. Senhoras e senhores, o Brasileirão voltou. Mas a pergunta é: como seu time vai voltar para o campeonato mais disputado do planeta? Hoje, a gente começa a descobrir. Flamengo e São Paulo, a partir das 4 da tarde. Bora pro jogo! Você vai voltar a jogar? Sim, eu vou voltar a jogar. Mas desta vez vai ser diferente. Não vou mais arriscar tanto. Nem exagerado. El louco ficou no passado. Agora podem me chamar de El Responsável, porque eu jogo na Betânia. Faça como eu, hermanos. Não mete o louco. Jogue responsável. Liga Internacional de Skate Street. Oferecimento: cartões do bebê. Colecione momentos. A camisa que cada um escolheu para vestir já entrega uma das paixões desses caras. E o visual deles, pessoal cabeludo, também deixa evidente uma outra paixão. Rock e futebol, tudo junto e misturado. A música pra mim começou ali aos 9 anos de idade. Eu acho que eu gritava muito, torcendo por coxa ou em casa, e me colocaram no coral de igreja. Hoje em dia eu tenho mais interesse no Paraná do que, por exemplo, no Mundial de Clubes. Quero saber do Paraná, não quero saber dos outros times. Chega a esse ponto. Aí o primeiro clube que eu entrei para jogar mesmo, já de maneira séria, foi no Paraná Clube. Infelizmente, né? Nessa época eu já joguei lá com o Thiago Neves, que futuramente jogou profissionalmente, né? Quando você sai do show, que é muito barulho, né? Você tá acostumado com aquele barulho.
e entra no teu estádio que a torcida não canta. Como que você sente? Eu vou me defender porque desde que o Atlético assumiu essa diretriz, time mais europeu, eu não frequentei. Eu não frequentei o estádio, cara. Não, dá pra finalizar. Eu sou loja de moto, colocou até o cinto de moto ali, né? Fechou, né, pra virar um mercado. Mas dessa época eu já não fui, porque eu sou da época do futebol raiz, ia no campo lá, né? Desde que o grupo se formou em 2021, é sempre assim. Se deixar, eles ficam zoando o fim de semana inteiro. Amanhã é Dia Mundial do Rock. Para marcar essa data especial, a gente veio bater um papo com a banda curitibana Serious Fall, para mostrar que futebol não tem a ver só com samba e pagodinho, não. Aqui, especialmente em Curitiba, respira muito, né? Quando a gente vai no Couto Pereira, quando o time entra em campo, é um AC/DC que toca, né? Os hinos da torcida, os cantos, tem ali homenagens aos rivais, o do Coxa homenageando o nosso querido rival, é com uma música do Queen. E aqui em Curitiba, como é uma cidade voltada para o rock, a gente também puxa, né, o rock para o futebol. Então a gente acaba pegando um pouco aqui vertentes do rock para fazer os cânticos, né, de provocação e tudo mais. Mas tem uma legião de fãs que curte tanto rock and roll quanto futebol, porque é algo que a gente ganha de geração, né? O Rogério Ceni foi um dos caras que levantou a bandeira do rock and roll, né? Então depois dessa época acho que começou a ficar mais evidente os jogadores que gostavam de rock and roll, de heavy metal, né? Eu gostei agora, hein, cara? Rock and roll. E aí quando chegava pra jogar, era sempre pagode, né? Você ia viajar, pegava o ônibus com a galerinha, só pagodinho, né? Aí eu ficava lá, tipo, no canto. Naquela época era Walkman, né? Não era nem celular, era Walkman, colocava o foninho e ia escutando meus heavy metals, assim. O álbum do grupo teve repercussão no exterior e eles são bem ativos na cena musical da capital paranaense. Hoje os músicos não mostram lá tanta intimidade com a bola, mas quando eram novinhos, sonhavam em ser jogador de futebol. Meu pai gostava bastante, gosta, né? Então ele jogava amador, né, final de semana, e eu sempre estava ali acompanhando ele nos jogos. Até que eu fui crescendo, gostando de jogar e comecei a jogar também, né? E por um tempo eu consegui conciliar futebol, treino e rock and roll. Tinha tudo pra ser jogador, meião, camisa, só habilidade. Não, tinha, jogava um pouquinho, assim. Eu joguei na categoria de base do Paraná. Que posição? Eu jogava em 3 posições, lateral direito, zagueiro e volante. Aí naquele momento da minha vida, ali pelos 17 anos, eu tive que escolher. Ou continuava pra tentar ser um profissional, ou virar um músico, né? E ali eu acabei errando e escolhi virar músico. Olha aí, cara! Paixão pela música falou mais alto. Você piscou e já estão eles lá se provocando outra vez. Pra finalizar a minha parte aqui, a minha parte é a última recente que tava no topo, né, cara? Claro. Quando que o Paraná chegou no topo? 92? Não, o quê? Que o Paraná tava no topo? O Paraná tá sempre no topo. É da época que ele chupava sorvete, ele é Não, criança, mas a gente tá falando do topo primeiro, não o topo de último, não o contrário. Eu vou no estádio, eu bato palma, eu grito, eu canto, eu sei o hino. Você sabe que você precisa da torcida do Paraná pra encher teu estádio, né? Você e o atleticano ali. Isso daí você tem um mérito. Então, é que a escassez é tanta que daí quando tem jogo todo mundo... Tá bom. Tem que chamar show pra encher, né? Tem que chamar o Metallica pra encher o Couto lá. Quando veio o AC/DC o Iron Maiden, uma vez, né, depois de tantos anos. 40 mil na pedreira. Quando tem um jogo do Paraná, é uma vez, 40 mil no estádio. Faz parte, cara. A Coxa tinha que ser o patrocínio do Parque Aquático, porque é o time golfinho, ele sobe e desce. Fica pulando ali, né? Faz uma gracinha, daí já cai de novo. Mas o teu o quê? O tatu? Você afundou e nunca mais voltou. Paraná, Coritiba e Atlético, rivais representados às vésperas do Dia Mundial do Rock, para eles falarem a mesma língua, só mesmo assim, com música. Choice, believe or die, you have one. Choice, believe or not, you have one. Choice, fight your surrender, you have it. Olha, não sei se você estava preparado para isso, mas hoje volta o Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Paulo às 4 horas da tarde na tela da RPC. Tá acabando o Globo Esporte. Tchau, gente. Juízo no final de semana, como sempre.
Globo Esporte. Oferecimento Raul Fulgêncio, invista com segurança. E Balarote, tudo para construção e acabamentos. Jornal Hoje. Oferecimento Multidog, mais carinho para o seu melhor amigo. Olá, boa tarde. O presidente americano Donald Trump anuncia novas tarifas de importação da União Europeia e do México. O governo brasileiro prepara a resposta à taxação americana dos nossos produtos. O Brasil bate recorde na venda de consórcios nos últimos 20 anos. Santa Catarina regulamenta uma lei que limita a circulação de pitbulls. Veja também um relatório sobre o acidente da Air India, aponta problemas na alimentação de combustível para os motores. A Rússia lança mais de 600 drones e mísseis contra a Ucrânia. E pela primeira vez, o Museu de Guggenheim, de Nova York, recebe uma mostra solo de artista do Brasil. O Jornal Hoje está começando agora. O presidente americano Donald Trump anunciou novas tarifas de importação de 30%. Dessa vez para parceiros comerciais importantes dos Estados Unidos. A gente está falando do México e da União Europeia. De novo, ele postou essas mensagens, as cartas, nas redes sociais, com as novas cobranças. Vamos falar então com os nossos correspondentes, que vão trazer todas as informações. A Candice Carvalho está em Nova York, o Rodrigo Carvalho está em Londres e vão mostrar para a gente quais são os detalhes, começando com a Candice, com as informações, já que a taxação parte por lá. Boa tarde, Candice. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Marcelo, os dois anúncios foram feitos na rede social de Trump e